A obra do Claude Lefort foi e tem sido uma obra decisiva no pensamento político brasileiro e na prática política brasileira, porque o Claude Lefort revolucionou o conceito de ideologia, o conceito de totalitarismo, o de burocracia e o de democracia, que são as chaves da política contemporânea, né? Então, a ideia de que a democracia é uma invenção, porque ela não tem modelo prévio, e que ela não é um regime político, mas uma forma da sociedade, e que ela está ameaçada, pelo exercício da liberdade, ela está ameaçada a se transformar no oposto dela, são ideias inteiramente novas, né? E, sobretudo, veio do Lefort a definição da democracia como o regime político e a sociedade que cria direitos. Então ele vinculou a democracia à ideia da criação de direitos, né? E isso, no caso do Brasil, sobretudo no momento em que nós lutávamos contra a ditadura e em que nós não tínhamos muita clareza do que poderia ser uma democracia, isso foi muito importante, porque foi também um momento dos movimentos sociais, que são justamente o de criação de direitos, né? Então é uma obra de um alcance e de uma atualidade totais. E os movimentos que ocorrem hoje pelo mundo também exemplificam essa questão? Ah, mas não há dúvida nenhuma. Quando começaram os movimentos do Oriente Médio, sim, e em particular a movimentação no Egito, sim, eu me lembro de jornalistas da CNN, da BBC, ficarem muito apreensivos, dizendo não se sabe o que vai acontecer, porque eles não têm um partido organizado, eles não têm uma oposição organizada, eles não têm um líder. E eu pensei, Lefort gostaria de ver isso, porque isso é efetivamente a democracia. Quando você não tem instituições prévias, exato, partidos prévios, líderes prévios, quando você tem o movimento da sociedade como espontâneo, não é isso? Espontâneo, em direção à sua autoafirmação de liberdade e de direitos, né? É que, na verdade, sempre a movimentação comunicacional era de cima para baixo, agora de todos os lados, e as pessoas têm voz. Agora, muitos líderes não enxergam isso. Como a senhora analisa essa questão? Isso é típico vamos dizer, do momento em que a liderança se destaca, se solta, se separa da comunidade da qual ela nasceu, né? E, aliás, é disso que eu vou falar agora ao comentar a posição de Spinoza com relação à democracia, que é justamente a crítica da formação de um poder transcendente à sociedade, né? E é o que normalmente acontece, o instante no qual uma liderança que se forma no correr do trabalho e do processo político se destaca disso, né? E aí se torna transcendente e esmaga ali de onde ela mesma veio. E é por isso que o Lefort dizia, a democracia é ameaçada por ela própria. Essa edição está uma beleza. Primeiro, porque foram acrescentados textos que, na seleção que eu havia feito da primeira edição, eu havia considerado que eram muito conjunturais e muito ligados à política europeia, e eu havia tirado, porque eu queria que fosse um livro de combate direto e imediato. Então, esses que se referiam mais à Europa, eu havia tirado. E mesmo no prefácio, na primeira versão, todas as referências à política francesa eu tirei, né? E dessa vez, todos os ensaios entraram e o prefácio completo entrou, e mais a apresentação que é feita pelo André. Então, eu acho que a edição é primorosa e completa, finalmente. Bom, esse livro é o livro que dá nome ao nosso grupo, né? Esse livro inspirou muitos dos membros do nosso grupo antes mesmo da ideia de formá-lo. É um livro importantíssimo para se pensar formas de ação libertária e libertadora na democracia, né? Formas de emancipação nos mais diversos campos de ação social. Então, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da psicanálise, no campo da educação, no campo da formação cultural, filosófica, artística.
bom, esses núcleos que se formaram no grupo, eles ainda vão agregar outros, porque existem muitas outras invenções democráticas que já existem e podem se inspirar nessas ideias que estão lançadas nesse livro. Então, o lançamento desse livro é importantíssimo para retomar uma reflexão que já vem sendo feita há muitos anos e que deu origem a esse nosso grupo, né? Agora, André, você poderia adiantar algumas pinceladas, as principais ideias contidas no livro, para que, como até um chamariz, para que as pessoas pudessem então depois entrar e ver a fundo o que propõe essa edição? A professora já resumiu bem essas principais ideias. A base dele é pensar a democracia como um processo social e histórico, não só como uma forma de Estado, não só como uma forma de Estado que defende princípios formais, mas como uma forma de sociedade e de movimento histórico da sociedade para criar novos direitos nos mais diversos campos. Essa forma de fazer a história da sociedade, enfim, do sujeito histórico social, não dos indivíduos, né, em que o social faz a sua história, ela é assim na democracia, ela é criação de direitos, né? E no totalitarismo, que é o seu oposto, Sim. que pode nascer dentro dela, Aí. se não tomarmos os cuidados necessários, o Estado engessa o social. Então o social não tem mais autonomia para criar a sua história, os seus direitos, ele fica petrificado e o Estado impõe normas que são de acordo com interesses de pequenos grupos, né? Basicamente é repensar a democracia e o totalitarismo numa chave socialista, quer dizer, numa chave que pensa a história num longo prazo, né, e que pensa a realidade histórica como um movimento concreto de efetivação das liberdades e de luta contra toda forma de opressão, né. Agora, André, de forma pragmática também, conforme estou conversando com você e com a professora Marilena Chauí, hoje em dia, os exemplos que nós temos aí mundo afora mostram que exatamente, às vezes, a democracia mesmo, como vocês falaram, é um risco. Como fazer para que isso não se torne, não se volte a um totalitarismo? É um perigo muito grande. Ontem, o professor Paul Singer pegou no ponto que é o ponto que o Lefort aponta nesse livro. O Estado, ele, de algumas décadas para cá, ele não é só o poder do governo, mas ele tem o poder do governo, né, que é vazio, ele é revezável, ele muda de acordo com as eleições, mas tem um poder administrativo que não muda. Esse poder administrativo é a burocracia do Estado. Segundo a descrição do professor Paul Singer, ela é excessivamente hierarquizada no Brasil, porque ela vem do modelo da ditadura militar. Então tem uma parte de administração do Estado que não é eleita e nem deposta pela Sim. sociedade e que se consegue se tornar mais forte a ponto de abocanhar os partidos e os governos, pode transformar o Estado numa máquina de poder totalitário. O ponto perigoso da democracia é esse poder administrativo quando ele não é regulamentado de forma democrática, quando ele tem normas de operação que são autoritárias, como é o caso do Brasil. Aí que está. Aí que está. E aí, então, como que nós devemos fazer? Você já até apontou uma das soluções. Será que nós podemos ter esperança que estamos caminhando para esse lado? Sim, sim. As soluções apontadas no Lefort são sempre uma inclusão cada vez maior da sociedade nas decisões políticas da sua própria história, né? São governos que abrem o destino do Estado e da sociedade para a sociedade, que deixam que a sociedade faça suas reflexões e tome as decisões sobre o seu próprio destino. E uma parte é o governo democrático, que, enfim, é eleito democraticamente, que faz um governo democrático, que faz um governo para a população como um todo. As classes mais divididas que sejam, ele governa para as duas classes, né? Ele não fecha o Estado para uma das classes, né? E também, de outra parte, os movimentos sociais, né? Que eles também têm que tomar a iniciativa de participar. Não é só o Estado abrir, porque o Estado pode abrir, mas ele não pode dar a liberdade. Claro. É
preciso que o social comece a se despertar, é preciso uma formação cultural também, uma revolução cultural, uma transformação cultural na cultura política da população. A população tem a coragem de assumir o seu destino político. A ideia da coleção Invenções Democráticas surgiu ao mesmo tempo que a ideia do grupo Invenções Democráticas e que a ideia do NUPSI, que é o Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas em Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública. Basicamente, a coleção Invenções Democráticas visa divulgar livros clássicos, obras inovadoras recentes, contemporâneas, do que nós denominamos invenções democráticas. O que vem a ser invenções democráticas? Na sua acepção mais geral, invenções democráticas são maneiras criativas e solidárias de desenvolver autonomia e cooperação. Exemplos: economia solidária, ou seja, formas de organizar sem divisão de classe, democraticamente, atividades de produção, consumo e atividades financeiras, não é? Nós temos também, como exemplo de uma outra invenção democrática, a educação democrática, ou seja, sem considerar que a escola, concebida enquanto dispositivo disciplinar, deva ser o centro da educação, resgatando a ideia de uma educação como uma formação cidadã, em que todos, enquanto sujeitos da sua própria história, possam ser agentes do próprio processo educativo e, portanto, ocupando as posições de quem ensina e de quem aprende, sem que essas posições correspondam termo a termo, univocamente, às figuras institucionais de professor e de aluno, não é? E assim poderia dar outros exemplos, não é? Enfim, mas a ideia básica é de que nós não temos um número fechado e finito de invenções democráticas, que as invenções se inventam a si mesmas no processo pelo qual umas descobrem as outras e se fomentam umas às outras, não é? Então, basicamente é isso. A coleção Invenções Democráticas divulga os textos de cada uma das invenções democráticas que, se tudo corresponder à nossa ideia, não terão fim. Agora, como você vê o Brasil, analisa o Brasil no fato de aplicar essas invenções democráticas? Como a gente está em comparação ao mundo? Olha, tanto o Brasil quanto o mundo, a meu ver, está num processo em que tem como grande desafio para que a democracia valha substantivamente, que ela deixe de ser considerada apenas uma forma de regime político. É importante que a democracia seja uma forma de regime político? É suficiente? Não é. É preciso democratizar a economia, é preciso democratizar a educação, é preciso democratizar a psicopatologia, é preciso democratizar, enfim, a tecnologia. Nós temos o movimento da tecnologia social, que é uma grande invenção democrática, em que, em conjunto com a comunidade, a ciência e as técnicas são desenvolvidas a propósito e a partir das necessidades e desejos dessa mesma comunidade, sem excluir a comunidade dos próprios cientistas, né? Então, eu vejo como nós estamos numa situação, o mundo como um todo, nessa situação em que tem como grande desafio transcender o paradigma segundo o qual a democracia é apenas e tão somente um sistema político. A democracia é um modo de existência social. E para isso, você acha que o patamar inicial seria a educação, para a partir dela ou concomitantemente? Certamente é a educação. Agora, a educação não é apenas aquilo que se intitula como educação. Existe educação na economia solidária, assim como existe economia solidária na educação democrática. O que nós temos observado é que, na verdade, cada invenção democrática não só serve de base para outra, como já contém em si iniciativas que permitem que umas às outras reconheçam-se internamente, sem que suspeitassem, já operando.